Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever e hoje comigo eu tenho a Juliana Keller, ela que é uma buscadora espiritual e que encontrou na sua vida o yoga, né, como ferramenta, né, como um caminho, e a gente vai entender bastante sobre essa jornada, quem é você, né, Juliana, e a relação com a literatura, já que você é autora do livro infantil As Sete Luzes. E aí, como que você tá? Tudo bem? Obrigado por estar aqui no Pode Ler e Escrever. Eu que agradeço aí a oportunidade. Que bom. Vai ser bem interessante, como eu disse, a gente conhecer a sua história, a sua jornada, porque um dos pontos que eu acho que é bem interessante, assim, quando a gente pega um tema macro como a literatura, que ela é muito ampla. A gente pode falar de diversas histórias, de diversas jornadas, de diversos nichos, ideias, então é muito livre. Então, sempre que vem alguém aqui com uma história inspiradora, eu tenho bastante curiosidade de conhecer. E eu queria começar justamente pegando nesse ponto. Quem é a Juliana? Né? Qual que é a sua jornada? Fala um pouco sobre você. Então, a minha história eu era uma pessoa normal, como todos nós somos, mas sempre uma criança assim, sapeca, aquela que o professor colocava lá na frente para ficar quieta. Eu achava que era porque gostava de mim, mas não. Depois eu descobri que era porque eu falava muito. E que, ao mesmo tempo, sempre tinha isso como uma crítica, de que, nossa, eu falo demais, eu tenho que falar menos. Uhum, Mas que depois fui utilizando isso a meu favor, né? Depois eu encontrei o meu caminho para contar histórias também, usar a contação de histórias como uma ferramenta para tentar ajudar a pessoa a modificar a vida dela, a ver a vida dela de uma forma diferente. E quando eu uhum, comecei a sentir as histórias que tem esse conteúdo também curativo, aí eu falei, nossa, aí ó, Juliana Faladeira agora, aham, agora ela pode atuar. Mas o que eu hoje busco é isso, é estar sempre assim, sendo uma pessoa melhor, que é o que a maioria de nós busca, né? Cada um através do seu uhum, caminho, porque cada um vai se encaixar num caminho, né? A gente sabe que algumas pessoas se encaixam em religiões, outras pessoas em uhum, filosofias, e como eu disse, assim, e eu sempre digo, assim, não importa o nome que Deus tem, né? Aquela religião ou aquela filosofia ou aquele modo de vida melhor para você é aquele que te faz mais próximo de Deus. E o yoga uhum, ele entrou na minha vida nesse sentido. Ele entrou, era uma época que eu estava em depressão, e aí na academia existia uma aula de yoga. E aí a minha mãe falava, Juliana, já está incluído, faz. E eu, assim, nesse ponto eu sempre fui muito obediente. Minha mãe falou, eu vou uhum, fazer. E as primeiras aulas eu não gostei, não. Achei, assim, bem ruim, sabe? Só que aí entrou um uhum, primeiro professor, que é um professor do coração até hoje, é o Ed Lisboa. E aí, assim, a partir daí eu comecei, gente, yoga não é só uma atividade física, é muito além disso. A gente acha que uhum, yoga é só você chegar lá e fazer uma prática com o corpo, e não, é muito além, tem muita filosofia por trás, não só filosofia, tem muito estudo por trás. São vários caminhos dentro daquilo ali. Então, através do yoga, uhum, eu fui aí, tô indo até hoje. uhum. Então, a gente pode considerar o yoga como uma filosofia mesmo, um estilo de vida. As pessoas acham que às vezes até quase como religião, enfim, como que você caracteriza assim? Pois eu diria que é um estilo de vida. Eu não diria que é filosofia, mas tem uma parte filosófica, mas eu não diria filosofia porque vai entrar aí Uhum, numa questão assim mais complicada, porque vai além às vezes da filosofia, vai muito além da filosofia. Então, mas eu diria que é um caminho de vida que você pode encontrar com que tem vários instrumentos que te podem fazer você se encontrar também. Entendeu? E o livro uhum, fala muito disso, né? De você uhum, encontrar dentro de você as respostas. E eu vejo isso no yoga, ele traz uma maior intimidade com você mesmo. Desde quando você está no tapetinho praticando yoga, praticando os uhum, asanas, né, que são as posturas, você já começa a compreender, nossa, eu estou aqui fazendo posturas de flexibilidade,
o que que eu tô tão rígida na minha vida que tá tão ruim esse alongamento? Por Hum, que que eu não encosto nos meus pés? Então você começa a levar isso para além do tapetinho. Então aí vamos dizer que assim a prática de yoga, de asanas, ela é um gatilho. Aí te dá-se um estalo e você, nossa, você entendi. começa a perceber tudo, do tipo, nossa, eu tô fazendo postura de equilíbrio. Caramba, qualquer coisa eu tô desequilibrada. O que que eu tô precisando equilibrar na minha vida? Então, Uhum. isso no dia a dia você começa a se contestar. Pô, por que que isso me incomoda tanto? Nossa, eu tô com, sei lá, às vezes tô assim, tô com dor de ouvido, tô com zumbido no ouvido. Será que eu não tô querendo ouvir alguma coisa? Então, ele te dá esse start de que você começa a ver a vida de uma outra forma. Então, Uhum. é um Ah, que caminho maravilhoso. interessante. Então começa, né, começa ali no tapetinho, né, quase que uma atividade física pontual, mas vai se expandindo para o dia a dia, né? Porque aí você consegue relacionar o momento que está ali com o externo, né? Às vezes, não falo uma cura, mas uma ajuda para você superar alguma situação. Então, o yoga foi crescendo ao longo do tempo na sua vida, né? Isso Isso. te ajudou, né? Igual você falou, você estava em depressão, você já está com diversas batalhas internas, né? Lutas ali. Te ajudou a superar foi um processo, não da depressão em si, mas essa mudança de vida, ela é gradual, eu imagino, né? É porque o meu momento de vida era assim, eu estava me formando em direito na PUC. Então era Uhum, é uma ótima faculdade do Rio, então aquela pressão social e várias coisas, né, que ao longo da vida estava acostumada a ter tudo que eu queria, assim, tudo que eu queria com batalha. Eu uhum, sabia que se eu fizesse um mais um, dava dois. Então sim. eu estava tranquila, não, é só estudar. Só que aí você de repente se forma, você, que vai ser da minha vida agora? Agora não Meio é que mais foge do seu estável. controle, né? Foge da zona de conforto Totalmente. ali, né? E não adianta, não vai ser o um mais um vai dar dois. Às vezes vai demorar para dar dois, às vezes não vai dar Aham, dois. E hoje eu dou graças a Deus que não deu dois. Graças ao yoga sim. que me ajudou a ver isso, entendeu? Claro que assim, na época eu fiz, foi uma depressão leve, mas foi a coisa mais importante. Eu me lembro até hoje, o primeiro dia que eu fui fazer terapia, que a psicóloga me perguntou, nunca tinha feito terapia. Ela, mas por que que você está aqui? Aí eu me lembro que naquela época eu respondi assim, olha, eu não sei por que que eu estou aqui, mas eu sei que um dia eu vou agradecer. E aí, esse período foi o que foi juntando. Eu comecei a fazer yoga, e aí do yoga veio a Uhum, meditação. Da meditação veio. Cara, eu nunca gostei de comer carne, não é uma coisa obrigatória, tá? Dentro do yoga, nada disso. uhum, O yoga ele é bem livre para você se encaixar e ver o que, que faz sentido para você. sim. Uma coisa assim, bem. O que, que faz sentido para você? E aí, assim, várias vertentes foram se abrindo. Depois do Ed, veio o Charles, que é meu professor até hoje. Depois veio a esposa dele, a Ananda. Então, assim, Uhum, são professores que foram, todos eles, instrumentos divinos, assim, para ir trazendo essas pérolas que tem dentro do yoga, para você ir descobrindo e te ajudando na sua jornada, né? Que é a jornada que eu também falei no livro, né, de que é a jornada que todos nós vivemos, dessa busca. sim. E para mim, então, foi uma coisa muito importante. Naquele momento que eu estava me formando, ter uma ferramenta dessa para, olha, tudo bem, eu vou fazer a minha parte, o que tiver que ser, vai ser. E hoje Uhum. eu dou graças a Deus que não foi o que eu queria. E então essa jornada toda nos ajuda a encontrar sentido, a encontrar propósito, a gente se sentir bem com o nosso momento atual, né? Buscar inspirações para frente. É um instrumento, né? É um estilo de vida, enfim, que ajuda nesse sentido também, daquele autoconhecimento, a gente aprofundar mais em entender quem a gente é bem por aí? Isso, olha, duas coisas me marcaram no período que eu tive, que foram dois princípios yogis, que eles falam, um é o Santosha, que viraram até as duas únicas tatuagens que eu tenho, que são escondidas, escritas em Uhum, sânscrito, que é a linguagem antiga, né, uma linguagem sagrada. uhum, A primeira é Santosha, que o que é o Santosha? É um contentamento, mas não é um contentamento tipo assim, você se contenta com o que recebeu. Não, é uma coisa assim, você vai ser feliz, independentemente dos uhum, outros, independentemente de qualquer coisa. A felicidade você vai encontrar porque ela já existe em você. Então você só tem que olhar para dentro.
Então, sim. é uma busca que, na verdade, está dentro de você, entendeu? Então, é muito interessante isso. Uma das coisas assim que eu também achava super bacana dentro da prática agora física, né? A prática de Sim. asana, né? Do yoga. Gente, você só precisa de um tapete, você pode estar no lugar que você quiser. Então, assim, você não precisa de aparelho, você não precisa ter peso, você não precisa ter nenhum instrumento. Você está num jardim, numa grama, vou fazer umas saudações Uhum. ao sol, que são lá um conjunto de posturas que como que faz uma coreografia, né, de Sim. asanas. E aí, assim, só isso, nossa, como é simples e tá ali, é tão acessível para todos, sabe? Não é uma coisa assim que demanda dinheiro, qualquer um consegue praticar, qualquer um consegue, se quiser, e além da prática Uhum. física. Pode buscar também o, o, os tesouros embutidos do Sim. yoga, né? Que estão lá e vamos Uhum. desbravando. Ah, interessante, interessante isso, porque é, igual eu falo, não precisa de muita estrutura, não precisa, é mais uma, é fazendo parte de você, qualquer lugar vira uma situação para você praticar, né? Não, com E, e certeza. um ponto que você falou, Juliana, no começo, você era uma criança bem comunicativa, né? Para não falar bagunceira, né? Bem É, comunicativa. é. E como que isso se encaixou, né? Assim, essa personalidade diante um caminho, né, que você segue hoje, porque pelo menos a minha percepção assim de leigo, né, são pessoas mais calmas, mais zen, mais tranquilas. Talvez é um conflito com essa personalidade sua de infância, né? Houve um Então, equilíbrio? mais ou menos, porque assim, também se você for me pegar como mãe, eu não Uhum. sou tão calma assim. Mas Aham. aí, quando eu fui falar com o meu guru, quando eu fui lá para a Índia, que eu cheguei e perguntei, ai, guru, era uma pessoa tão calma assim, calma dentro de mim, né? E aí, Uhum. de repente, eu virei mãe, e nossa, eu fico gritando com as meninas, mas por que você faz isso? Mas por que eu me estresso? Aí ele olhou nos meus olhos, eu nunca vou esquecer isso. Ele falou assim: tem gente que daria tudo por isso. Aí eu falei assim, cara, isso aí é o estudo do Uhum. Vedanta também, que é o estudo dos Vedas, que também está dentro de yoga, tá tudo Uhum. aí dentro. E ele fala isso também, entendeu? Assim, faz parte. Então, essas energias existem dentro de mim. E eu sempre tive dentro de mim essa luta, realmente, Uhum. com uma pessoa que adorava ouvir música clássica, uma pessoa que adorava se esconder na biblioteca porque tinha silêncio, uma pessoa que Uhum. adorava ficar na natureza salvando formigas. Sim. Eu salvava várias formigas, assim, ou bichos na natureza, isso eu faço até hoje. E aí você junta essa criança levada, mas ao mesmo tempo ela precisa daquela calma. Então, Sim, sim. o yoga, eu acho que ele veio também numa época que eu não estava tendo esse lado de ir para a natureza, de ir para a biblioteca. Não, era Hum. época profissional. Então eu só estava vivendo a Juliana levada, a Juliana elétrica, a Juliana ligada na tomada. É aquela menina levada, né, sapeca. E assim, uma Uhum. menina também assim, eu sempre fui muito criativa, eu adorava ouvir histórias. Aí tem assim, eu não tenho como deixar de falar na minha história com as histórias da minha tia-avó, Uhum. da minha tia-avó Lourdes, titia Lourdes, porque ela fez parte da minha história, dos meus primos, dos meus tios, como a contadora de histórias de todos nós. A gente ia para casa dela, sempre ao dormir, a gente dormia ouvindo as histórias, dormia, sonhava com aquilo, né? E aí tem Uhum. aquelas histórias tradicionais, né, que a gente ouvia. E aí depois veio a minha mãe com essa história também, sempre me Sim. estimulando a comprar muitos, a ler muito, né? Então, assim, Uhum. o que ela fazia? Naquela época, eu tenho 43 anos. Naquela época, Uhum. você não tinha livrarias assim fácil. Era muito raro, os livros eram muito caros. Então, a nossa leitura era muito baseada em banca de jornal. Era a revistinha, era aquela revista que Uhum. tinha as histórias, ou então as coleções. Então, eu nunca me esqueço de uma coleção que teve Conte Outra Vez. E era assim, a minha mãe, ela cada hora ela falava assim: "Olha, eu compro o volume 2, mas você tem que ler o volume um". Então, ela foi me estimulando a ler, e aí eu ficava Uhum. voraz naquelas coisas assim de nossa, nossa, e queria ler. E também sempre gostei, né, das aulas de português, aulas de redação, sempre gostei de criar, inventar, estava sempre em casa inventando alguma coisa, não era de ficar o tempo todo na televisão. Então, Uhum.
essa menina criativa, levada, Sim, sapeca, que, como diz a minha amiga, se fosse nessas épocas, eu teria sido induzida para tomar algum medicamento irresponsável, porque tem os medicamentos responsáveis, mas tem aquele, sim. né? Então, eu Uhum. com certeza, eu era aquela que eu não ficava quieta. Então, aí você até adiantou um ponto que eu ia perguntar sobre a relação assim, com a literatura até chegar na escrita do livro, né? Mas só para a gente fechar esse ponto, então acaba que a yoga te ajudou na canalização da sua energia. A gente talvez pode falar Com assim, né? certeza, Então, com certeza. é, você tinha perdido, né? Talvez a Juliana com contato com a natureza e tudo mais por conta dos aspectos profissionais, essa pressão toda. Então chegou no momento, né? Dessa busca do equilíbrio, dessa canalização e talvez no melhor momento ou no momento que deve você às vezes se exalta, fala mais alto, briga com as crianças, E, alguma coisa assim, mas que faz claro, parte da vida de todo mundo, mas de repente de uma forma mais equilibrada por conta, né, dessa forma com que você leva a vida hoje, né? eu E falei então. aí, Ah, desculpa. não, pode falar, eu ia pro outro Não, é que assunto. eu tinha falado da minha primeira tatuagem, né? Que tinha sido com o Isso. princípio yogi, que era o santoshi. A segunda entra bem no que você está falando, que é Ishvara Pranidhana. Ishvara Hum, Pranidhana quer dizer você entregar a sua vida a Deus, ou você pode usar um outro termo, hum, mas significa você ser responsável pelas ações. Os resultados eles não estão na sua mão. Então, esses dois eu tive que tatuar em mim, assim, para eu realmente eu sentir esse ensinamento dentro de mim. Não estou falando para uhum, ninguém tatuar o que tem que aprender, mas para mim, na minha história, isso funcionou muito bem, sabe? uhum, Então, foram, como eu te disse, assim, foram várias transformações que vieram a partir de uma primeira aula de yoga, sabe? Então, assim, nossa, uma primeira aula de asana, e aí, de repente, eu comecei a contestar, cara, eu nunca gostei de carne, uhum. por que eu como carne? Então, porque Sim, dentro do yoga você trabalha o ahimsa, que é a não violência. Claro que não necessariamente a não violência significa você não comer carne. Algumas pessoas vão entender diferente, interpretar diferente. Aí vai ter que ver o que vai fazer sentido para você. Mas mas para te mim, leva à reflexão, né? Te leva. faz pensar em vários aspectos. Se não fosse o yoga, você Claro, nem pensaria, né? porque para mim fez todo sentido. Gente, se eu não faço a menor questão de carne. Mesmo se eu fizesse, se eu posso comer algo que não traga violência, por que eu vou comer o que traz a Sim. violência? Mas isso eu não estou pregando, eu só estou assim falando que Uhum. na minha vida isso fez É, o muito que faz sentido. sentido para você, né? Sim. Então te dá assim muito material para você se olhar, você se Uhum. reavaliar, você pensar. Eu, por exemplo, eu nunca fui de beber. Nunca fui de beber Uhum. álcool. E assim, tipo, mas há uma imposição social para você comer carne. Agora menos, né? Mas na Sim. época eu virei vegetariana, nossa, eu era um ET. Hoje nem É. tanto. Hoje até quem come E carne que não bebe, né? E e às que não vezes que não bebe. bebe, Mas eu também tem até uma assim, pressão social, né? Também, claro, né? e assim, hoje eu não bebo nada mesmo, mas assim, até eu conheci o yoga, eu assim, uma noite eu tomava uma caipifruta, era uma coisa assim. Sim. E aí eu também me contestei, gente, mas para que eu bebo? Eu nem gosto tanto, por que eu bebo? Gasto Uhum. dinheiro, entendeu? Não faço questão, não sou a favor de Não ficar agrega nada, né? bêbada. Sim. Então, assim, por que que eu. Aí, para mim, isso fez sentido. Então, o Sim. que eu te digo é exatamente isso: te traz muito material para o seu olhar interno, para você se reavaliar e perceber as suas escolhas e resgatar a criança livre e feliz que você Uhum. era. Então, Ah, que legal. todos esses questionamentos vêm à tona quando você Uhum. começa numa simples prática Sim. de Não, asana. isso é interessante, porque eu acho que esse momento, talvez pode não ser com yoga, mas essa autorreflexão, esse autoconhecimento aprimorado, acho que ele é importante para a gente conseguir entender quase ou 100% quem nós somos, para a gente levar, conduzir a vida de uma forma melhor, né? E isso é muito particular, né? Cada um vai ter um caminho, né? Você deu alguns exemplos, né? Em relação à carne, em relação à bebida, cada um vai encontrar o seu caminho. Porque eu vejo, eu percebo muitas pessoas perdidas, né? Então, com aqueles medos, nossa, tô chegando nos 30, tô chegando nos 40, não tô bem aqui, não tô bem ali.
Então, são incomodações ruins, né, da gente ter. Com Então, certeza. Olha, encontrando uma linha, um caminho é muito importante, né? com certeza, você dentro de um tapetinho de yoga, o que você tem de ensinamento, você está ali no tapete Uhum, praticando com pessoas que já praticam há muitos anos, então que elas têm uma prática muito mais avançada com a sua. Você está dali do outro lado com uma pessoa que acabou de se lesionar. Você está ali do outro lado com uma pessoa mais idosa. E você tem que ser você e o seu tapetinho. Não adianta você olhar para o lado e assim, uhum, nossa, porque aí você perdeu sua prática, porque a prática de yoga não é alongamento, não é uma aula normal de academia. É você se conectar com a sua respiração, conectar com os seus uhum, sentimentos, você sentir o seu corpo em cada uma daquelas posturas que estão sendo apresentadas para você. sim, Então aí você começa, nossa, essa competitividade que existe aí no mundo, de que, nossa, tem que ser melhor, vou chegar antes, vou ficar lá na frente, vou sim. me expor, que também tem gente que vai por essa linha dentro do yoga, se E é perde. muito comum no mundo de redes sociais que de ostentação, de vida perfeita no Instagram, a Exatamente. gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. A gente olha sempre o do outro, mas não olha o E nosso, aí né? você olha e assim, por exemplo, eu hoje no momento eu tô com algumas lesões no corpo. E como eu tenho que trabalhar a minha cabeça para desapegar de coisas que eu fazia e eu não consigo Hum, mais fazer. Isso não é a melhor preparação, fora a dor que a gente sente, mas não é uma sim. ótima preparação para você ir aceitando as mudanças que vão vindo na sua vida. E aí depois, de Uhum, repente, a lesão vai melhorar, vai voltar tudo ao normal, ou de repente ela sim. não vai melhorar. Ela vai continuar ali e você não vai ter que se aceitar daquele jeito. Então, assim, cada uma das coisas é uma oportunidade para crescimento. E você vai olhando Uhum. tudo de uma forma diferente. Que muitas pessoas podem ler assim: nossa, Juliana se conforma com qualquer coisa. Mas o yoga também te dá uma ferramenta para você assim. Pouco importa o que os outros Uhum. estão pensando, você tem Sim. que estar em paz com você, entendeu? É, no final isso é muito mais importante, né? Exatamente. Ah, que legal. E aí, Uhum. Juliana, você começou a falar sobre, né, o incentivo, né, de avós, mãe, na literatura. Vamos aprofundar um pouco mais nisso, né? Porque e aí como que chega num ponto que é um salto, né, de ser leitor, gostar de ler e escrever e publicar livro. Então, como que foi agora essa parte, esse crescimento na literatura? Fala pra gente como que foi. Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente. Bom, eu acho que todo mundo que escreve um livro, ou escreve um texto, ou escreve qualquer coisa, sempre sabe que ali é uma mistura de coisas, né? Uma colcha de retalhos, vamos dizer assim. É do que você é, do Uhum, que você já viveu, como você vai ler, como você vai passar ali para o papel. É uma inspiração divina, que às vezes você dá um sim. clique e você, gente, eu não ia escrever isso. Nossa, parece que alguém ditou para mim. Então, assim, Aham. o que aconteceu na minha vida, porque depois eu fui mãe de cachorro, depois eu fui mãe de uma primeira menina, depois eu fui mãe de uma segunda menina. E aí, quando eu me Uhum, engravidei da segunda vez, é, realmente despertou dentro de mim uma vontade, assim, porque sempre houve uma vontade de eu fazer de eu ter um projeto social, de eu ajudar de alguma forma, não importa como, nem uhum, ter um projeto social, mas de eu ajudar de alguma forma. Só que aí eu pensava assim, pô, mas eu já visitava um lar de crianças, isso antes até de estar grávida, sim. antes da primeira filha. Aí eu pensava, pô, mas como que eu posso ajudar aqui para eles? O que eu posso trazer aqui para eles para ajudar? E aí eu pensava assim, eu falei, pô, eu não sou profissional da saúde, então assim, putz, se eu fosse dentista, se eu fosse fisioterapeuta, se eu fosse médico, como que eu ia Uhum, poder ajudar eles, né? Outras profissões, como que eu poderia ajudar, né? Só que eu não sou. O que eu posso fazer? Eu me formei em direito, não tem nada a ver, o que eu vou ajudar aqui? Eu não estou disposta a trabalhar com eles em direito, pô, eles já estão aqui tão sofridos, são pessoas que já uhum, sofreram maus tratos, já são crianças que já sofreram tanto, já tem gente cuidando deles nesse ponto. O que eu posso acrescentar?
E aí, na época, eu grávida da minha segunda filha, uma doula estava me acompanhando, que ela tinha muita versão de trabalhar, que foi a que acompanhou também no primeiro parto, mas ela trabalhava muito histórias com fundo curativo. E aí eu falei assim, gente, isso aí dá. Eu não preciso ser formada em nada para. Eu posso compartilhar Uhum. histórias, é uma coisa que eu gosto, é a fase das minhas filhas, ou seja, eu vou poder ajudar com elas junto de mim, então vai ser bacana. E aí nisso juntou também outras coisas, né? Juntou a parte familiar, juntou também na parte do que eu estava estudando e que eu estudo até hoje, dentro dos Uhum. textos de Vedanta, textos de Yoga, o que eu estava buscando. E nesses textos acaba que foram coincidindo e eu fui levando várias histórias para isso foi crescendo do projeto Uhum. social. E aí, quando a minha filha fez 7 anos, a mais velha, eu sempre gostei de fazer temas de aniversário super assim, ecléticos, sabe? Sai um pouco de Disney, sai um pouco do Uhum. desenho cartoon. Aí eu falei, poxa, 7 anos? Vamos falar sobre a simbologia do sete. Aí, assim, o aniversário dela foi mal Legal. barato. 7 anões, sete Uhum. arcanjos, sete pintando sete. Toda a simbologia do sete eu fui colocando. 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais. E aí, assim, eu fui vendo, gente, como o 7 é um número, assim, místico, né? Assim, meio sagrado. Uhum. Tudo volta. E depois eu fui vendo, gente, 7 é 4 mais 3. 4 simboliza a terra. 3 simboliza o céu, nossa, essa união de céu e terra. Aí eu fui viajando assim nesses estudos do número 7. E aí, Uhum. né, nessa época também, estava coincidindo que eu estava estudando um texto dentro do yoga que falava dos passos do yoga, que Ashtanga Vinyasa, Ashtanga Vinyasa não, Ashtanga Hum. Yoga. Ashtanga Yoga são os 8 passos do yoga. E aí você fala, mas pô, não são 7, são 8. Não, mas na verdade o 8 é o resultado. Até o 7 você está Uhum. trabalhando. Aí eu falei assim, gente, mais uma coisa, tudo se conecta com o 7. Tudo eu ia colocando assim, ia casando. Eu falei assim, pô. Aí começou a nascer um esboço da história. Eu falei assim, gente, eu vou Uhum. escrever. Só que ao mesmo tempo, eu não queria escrever, não tinha como fugir do tema de fundo Índia. Não tinha como. Sim. Você vê, desde pequena, eu super me encontrei no yoga, porque também olhavam para mim, nossa, você parece uma indiana. Você tem algum ascendente indiano? Eu falei assim, não, não que eu saiba, não tenho. Por incrível que pareça, é alemão de Uhum. um lado, do outro lado é português, não tem nada. Aí, nossa, então assim, quando eu fui, me encontrei no yoga, me encontrei, foi tudo se juntando, 7, essa simbologia rica. E aí eu estudando tudo, aí eu sempre ia, mais ou menos 3 vezes por ano, eu vou no ashram, que tem lá em Teresópolis, que é dos meus professores, o Charles e da Ananda. E aí, que lá foi onde eu conheci a Ariane, que é a ilustradora do livro. E lá Uhum. é sempre um momento de você pausar, deixar aquele personagem mãe, profissional, escoteira, tudo ali Aham. de lado e, nossa, agora eu vou cuidar de mim. Só vou cuidar de mim, vou pensar, vou. Tá todo mundo cuidado e agora eu vou cuidar de mim. Uhum. Então, começou o esboço da história num desses retiros. Eu lá fui pensando de todo o apanhado, toda a minha história, e fui tentando colocar os traços no papel. Mas não foi assim. Ah, foi rápido. Foi algum tempo, não sei nem Foi dizer o acontecendo, que né? foi Foi. acontecendo. E aí, num desses retiros, eu conheci a Ariane. E a Ariane é aquela figura doce, né? De sorriso largo, de Uhum. beleza exótica. E assim, eu olhei assim que ela falava que desenhava, eu falei, nossa, ela me mostrou os desenhos, eu, nossa, Ariane, eu estou escrevendo um desenho, eu estou escrevendo uma história, você podia ilustrar, né, o que eu estou escrevendo, vamos fazer uma parceria. E aí ela super topou de cara, e e aí, logo depois, quando eu terminei, num outro retiro que eu encontrei com ela também, ó, Ariane, terminei. Vou te mandar, vou te passar todos os meus escritos, e aí você vê aí o que você pode. Aí ela toda assim, né? Era a minha primeira vez e a primeira vez dela, né? Assim, Uhum.
formando um livro, né? Eu já escrevi Sim. outras coisas, e ela também já desenhou outras coisas, mas num livro, numa composição de uma história, foi a primeira vez. E aí eu falava assim, Ariane, cara, eu confio em Deus, cara, faz aí do teu jeito, eu confio em você também, você é uma menina inspirada, então sente aí a Uhum. história, o que que ela vai fazer sentido para você e vai, vamos lá. E aí a primeira vez que ela me mandou o personagem, assim, com uma sementinha na cabeça, eu fiquei assim, gente, Ariane, você captou. Você Que captou legal. tudo. E a leveza da aquarela, sabe? Então, a gente Uhum. sempre assim, encaixou muito bem, deu tudo muito certo, sabe? E Uhum. foi assim que aconteceu, e assim, desde o início eu falava assim, nossa, essa história eu tenho que dedicar mesmo ao meu guru mesmo, né? Porque, e aos meus gurus, porque toda essa inspiração, gente, é muita coisa junto, é uma Uhum. vida, né? Então, Sim. não é só aquele momento. Eu falei, fiz a dedicatória para ele e é isso, estamos aí. Que legal. Então é uma foge um pouco, eu até retomando o ponto que eu falei no começo, né, porque cada pessoa, né, cada história, cada livro nos entrega algo muito único, muito particular, né. A gente está falando de um processo de criação bem particular, né, não segue talvez uma cartilha, uma boas práticas de sentar todo dia, escrever um pouquinho, tudo, depois que termina de escrever, faz os processos tradicionais ali para publicar um livro. Com você foi muito seguindo um fluxo, seguindo de uma forma natural, sem forçar, sem colocar uma data de lançamento. Acho que foi muito, muito você mesmo, né? Foi. Então, e mas para a gente entender, assim, numa cronologia, assim, quanto tempo que durou até essa publicação, e eu queria entender, quais foram as suas maiores dificuldades, assim, dos processos talvez burocráticos ali de ter um livro publicado, que é uma parte que, né, a gente só descobre ali no quando tá no jogo mesmo, né. Então, primeiro eu vou falar até assim das dificuldades, depois se eu esquecer alguma coisa você me relembra. Tá. Das dificuldades porque eu queria uma história também que encaixasse tudo no set, todo nos códigos de set. Então, Entendi. que Então não podia encaixasse nos fugir dessa lógica, né. eu queria que Aham. encaixasse nos passos. Então, você tem muita coisa ali para desvendar. Então, os animais não são por acaso que eles entraram em cada Uhum. momento da história. Então, tudo foi assim. Eu fui sentindo, nossa, mas como é que eu vou colocar isso aqui na história? E ao mesmo Uhum, tempo, eu sim. queria falar de uma forma leve, porque o yoga ainda tem preconceito. Claro que agora menos, como o vegetarianismo, como Sim. Vedanta, que antes ninguém ouvia falar. Então, assim, mas ainda existe, ainda tem pessoas que acham que yoga é uma religião. Simplesmente porque, como na Índia é tudo muito ancestral e tudo muito preservado, coisa que os nossos índios, a gente não tem tanto acesso, por exemplo, porque aqui foi tudo devastado, né? Essa cultura do Uhum. indígena. Mas a cultura indiana ela é muito preservada. Então, assim, é impossível você lá separar as coisas. É tudo misturado. Então, não tem como você, por exemplo, falar uma prática de yoga sem falar em algumas coisas da tradição indiana, do que falam que é hinduísmo, Sim. que não é hinduísmo, mas que falam que é hinduísmo. Porque uma postura foi inspirada em Ganesha, a outra postura, que é o deus cabeça de elefante, né? A outra postura foi inspirada na deusa da riqueza. A outra postura. Uhum. Então, tudo é muito assim conectado. E aí, por conta disso, quando as pessoas já chegam lá cantando mantra, já falam assim: o que é isso? E eu não posso também falar, porque isso também fez parte do meu processo. Eu, quando entrei a primeira vez numa sala de yoga mesmo, né? Porque antes eu praticava numa academia. Depois que eu entrei numa escola de yoga mesmo, eu olhava aquele monte de imagem e aquilo realmente surtiu um preconceito dentro de mim. Só que, como eu já tinha, fazia parte da minha história, eu enfrentar os preconceitos, compreendendo justamente, porque a forma de você enfrentar um preconceito é você, vamos então saber qual é o conceito disso aí. E eu Tipo, falo, entender, né, pelo menos aham, entender para saber se aquilo é para você ou não, né, mas tem que conhecer primeiro, né, antes de tomar uma posição, né. depois que eu soube que, tá falando só uma língua diferente, mas tá falando a mesma coisa. Então tá tudo bem. Então aí depois eu fui e cada vez mais me apaixonando pelas simbologias, que são simbologias muito ricas. Se você acha Uhum. mitologia é,
a mitologia, ai meu Deus do céu, me deu branco. Mitologia tradicional que a gente tem, né? Mitologia grega, nórdica, Mitologia grega, assim. me deu branco. Mitologia Uhum, grega. Se você acha mitologia grega assim, cheia, nossa, que história cabeluda. Nossa, se você ouvir uma história que dizem que é mitologia indiana, você vai uhum, ficar assim, meu Deus do céu, isso que eu não uhum, imaginava até onde podia ir. Então, é uma coisa muito rica. E o que é mais bacana é que aparenta como uma coisa inocente. Mas depois, no fim, você, gente, não tem nada de uhum, inocente. Aí você acha assim que a pessoa está acreditando num cabeça de elefante? Ai, aí tem gente que olha aham, assim com preconceito. Não, é só uma simbologia aquilo ali. Aquilo é tudo ali. Só uma imagem te passa tanta coisa. Mas as pessoas acham inocente. Ah, vai acreditar numa pessoa com cabeça, um Deus com cabeça de elefante? Onde se viu isso? E aí que vem a beleza. A beleza vem da simplicidade, que é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. E aí, assim, veio nesse desafio também de eu escrever de uma forma que também não desrespeitasse as crenças das pessoas, né? Que fosse de uma maneira leve e, e, uhum. e aí aos poucos as coisas foram se encaixando, foi Ca- entrando É, na é, história. é legal porque o processo de criação do livro, né, ele não é rápido, não é longo, e a gente muda bastante, a gente aprende, a gente evolui, a gente estuda durante todo esse processo também, né? E principalmente no seu caso, que às vezes quem pega o livro pronto acha que foi simples fazer, porque tem muita ilustração e tudo, mas tem toda uma base de estudo por trás que te levou a preocupar, né, estudar simbologias e tudo, então é muito, eu vejo como algo muito interessante, porque, e aí que era uma pergunta que eu ia ter, mas você já respondeu, que é a relação, como que a yoga, literatura e vice-versa se complementa, se ajuda. Acho que é muito isso, né, desse Nossa, processo com todo que você certeza. falou, né? Quando eu contava histórias, porque agora com a pandemia tudo ficou mais complicado, né? Então, essas instituições de atendimento, elas não estão mais deixando a visitação livre. Ela está sendo Uhum, muita visitação, assim, de parentes, cadastrados. Mas eu, sim. com o Feluz, né, que eu idealizei, né, que era esse projeto de contação de histórias, eu ia em lar de crianças, lar de idosos e no hospital. Em cada um deles, eu tentava sempre Hum, misturar a história com alguma coisa de yoga. Então, com as crianças era sim. mole. Você chegava lá, fazia um monte de postura de yoga, aí contava uma história que tinha a ver, e às vezes até fazia as posturas de yoga, contando as histórias. Uhum, Aí, no lar de idosos, era totalmente diferente. No lar de idosos, o que você tinha que passar? Entusiasmo. Porque os vovozinhos iam lá com a cadeirinha de roda, eles não podiam fazer muita coisa ali, mas você podia fazer o entusiasmo, chamar todos eles, olha, vamos fazer o OM. Aí explicar o que é o uhum, OM. O OM é o som do universo. Foi a partir dele que tudo surgiu. É o som, é o verbo da Bíblia. Então, aí você ia explicando isso. E aí uhum, falava sempre, juntava dentro da filosofia yoga, da filosofia ou dos textos yogis, né, do modo de uhum, viver yoga, você tentava juntar com as histórias e chegar a uma conclusão. Já no hospital você também só podia, não dava para você fazer nem muita respiração, porque as pessoas estavam acamadas, às vezes elas não estavam nessa uhum, proposta, você tinha que sentir muito, respeitar. A minha visita era muito mais para sentir. Onde eu sentia que dá para jogar uma semente. Aqui eu vou contar a história. uhum, Entrava no quarto, contava a história. Então, isso tudo, né? Como você falou, isso tudo vai construindo uma história e vai fazendo parte dela. O processo, olha, eu vou te dizer que eu não sei exatamente quanto foi. Eu tenho até anotado. Mas, assim, eu sou uma pessoa, assim, muito desligada com números. Apesar do uhum, ter uma relação, uhum, mas eu te diria que foi assim um processo de começar a escrever até terminar, um processo de uns 2 anos. Das uhum, minhas idas ao ashram. Porque era lá que eu sim. escrevia, lá que eu me sentia à vontade para, eu vou escrever. Então, lá no Uhum. ashram Shiva Shankara, que era onde eu me sentia inspirada para agora Que legal. eu vou me entregar. E eram os momentos entre uma aula e outra, eu vou escrever. Legal, escrevia. Legal, bem legal, bem curioso, assim, interessante, porque é o seu processo, né? É aquela coisa, é a forma com que você se sente bem para escrever. E por tudo que você falou, acredito que tenha saído
o resultado foi da forma que você imaginava mesmo, né? Ah, com Então, certeza. podemos falar que deu tudo certo da Com a publicação do Ariene, livro. então, fechou direitinho. Que legal. E aí, Juliana, a gente partindo assim para o finalzinho da nossa conversa, o seu livro em si, né? Que ponto que ele está, assim, quem quiser comprar, quem quiser conhecer um pouco mais, conhecer mais sobre a sua história, como que as pessoas te encontram. Agora é o merchan. Agora é o merchan, Então, merchan nesse mesmo. momento ele ainda não foi publicado. O livro Uhum, ele ainda não foi publicado. Eu tentei umas duas editoras e por motivos da vida não aconteceu. sim. É que é o E mais comum também, assim, né? não, com certeza. Tem E que ficar não foi batendo numa em época boa. porta. Não foi numa época Uhum, boa, porque assim, eu finalizei esse processo todo, ele foi finalizado no final de 2019. Então, logo uhum, depois, tudo aconteceu, né? Tudo sim, aconteceu. Então, é a partir daí, a partir de agora, assim, que a gente vai começar, né, também a buscar, agora que as coisas já estão mais tranquilas, né, que a gente vai sim, começar a pensar novos caminhos que podem ser dados. sim. Mas a gente até conversou antes aqui nos bastidores que as ilustrações a gente vai colocar aqui na tela para quem estiver assistindo a gente, seja no Spotify ou no YouTube, ter um gostinho, né, do quando ele for publicado, o que que é ter essa experiência tátil do livro, né? A gente coloca aqui na tela algumas imagens, vai ficar bem legal. E aí, a última pergunta, assim, para a gente encerrar, eu falar de planos, né? Para 2023, a gente está no comecinho do ano, eu imagino que um dos planos é, de fato, o livro acontecer. Ah, É com isso mesmo? certeza, Tem com mais alguma outra certeza. coisa? Alguma outra história escondida? Alguma coisa que você ainda não Não, falou para esse então, ano? eu até tinha começado a rascunhar uma outra história, que aí ia ser sobre os Uhum. 5. Ó, mais um número para estudar. Só que aí, com todos esses acontecimentos, ela tá, uma hora ela vai voltar, mas ela tá Sim, lá. sim. Ah, que legal, que legal. Juliana, obrigado por ter participado, adorei escutar a sua história. Certamente ela foi inspiradora, pelo menos para mim, assim, não só especificamente sobre yoga, mas acho que a mensagem é que a pessoa ela tem que estar satisfeita, estar bem consigo mesma, buscar um caminho que é ideal para ela, porque a gente está num mundo, né, de tanta pressão e às vezes, né, é muita questão do digital, a gente tem que querer se superar, mas às vezes nem precisa, porque a gente até quer se espelhar no outro, a gente acaba que não vive a própria vida, né, de uma forma plena. Então, é bem interessante, assim, como você se encontrou, a relação que você fez entre, né, a literatura, o yoga, que aparentemente, né, de uma forma, parece que não faz sentido, mas nos prova que, dependendo da jornada que a gente segue, a gente consegue agregar, né, livros com o o que é que a gente faça, né? Então, muito obrigado, obrigado por ter participado. Eu que agradeço aí mais uma vez a oportunidade também. Até breve. Ah, até breve mesmo, tá? Porque quando o livro for publicado, quando tiver lançamento, ó, chama a gente para a gente conversar de Ah, novo, com tá bom? certeza. Eu e a Ariane estaremos aqui. Sim, e ótimo. Inclusive, porque com o livro em mãos, né, acho que faz bem mais sentido, né, também ela participar para, pô, a gente aprofundar nas ilustrações, porque aí ela vai falar do processo criativo. Você falou assim, ó, toma aqui o texto está pronto, dê vida a essas palavras, né? Vai Isso ficar bem aí. legal. Que bom. Então tá, Juliano, obrigado, um abraço, até mais. Gratidão.